A fumaça sobe aos céus de Rouen. No centro da praça, uma jovem amarrada a um poste, envolta pelo calor crescente das chamas. Seus olhos, fixos no infinito, carregam uma mistura de medo e convicção. Ela não grita, não suplica. Seu nome? Joana d'Arc. Camponesa, guerreira, herege, santa. Mas quem foi ela de verdade? Em pouco mais de 2 anos, Joana saiu da obscuridade e mudou o destino de uma nação inteira. Com um exército aos seus pés e uma missão supostamente enviada por Deus, conduziu a França à vitória contra os ingleses na Guerra dos 100 Anos. Mas se foi tão essencial à sua terra, por que foi entregue a seus inimigos? Por que foi julgada e condenada ao fogo? E mais importante, teria mesmo sido queimada viva? Ao longo da história, Joana d'Arc foi moldada conforme os interesses de quem a contava. Foi uma visionária ou uma farsa, uma líder militar ou um instrumento político. Suas vozes vinham dos céus ou de sua própria mente. Hoje, vamos mergulhar nos mistérios que cercam sua vida e morte. Desvendar o que foi dito, o que foi escondido e o que talvez nunca possamos saber. Prepare-se para uma jornada ao coração da lenda e da conspiração. Esta é a verdadeira história de Joana d'Arc. Antes de mergulharmos nos mistérios e controvérsias sobre Joana d'Arc, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma de nossas investigações históricas. Se você já faz parte da nossa comunidade, deixe um comentário dizendo qual personagem lendário você gostaria que explorássemos a seguir. Agora, prepare-se para uma história repleta de fé, traição e enigmas que desafiam o tempo. Na pacata vila de Dom Remy, uma menina camponesa crescia em meio às ruínas de uma França devastada pela guerra. O país estava à beira do colapso, fragmentado entre franceses leais ao rei e aqueles que apoiavam a ocupação inglesa. Foi nesse cenário que Joana d'Arc começou a relatar suas visões. Dizia ouvir vozes sagradas, mensagens diretas de Deus. Aos 13 anos, afirmou que São Miguel, Santa Catarina e Santa Margarida lhe confiavam uma missão: libertar a França e restaurar o trono de Carlos VII. Mas será que essas vozes eram divinas ou reflexo do desespero de uma nação em ruínas? Joana nunca aprendeu a ler ou escrever, mas falava com uma confiança incomum para uma camponesa de sua idade. Seu comportamento despertou curiosidade e ceticismo. Algumas pessoas acreditavam que ela realmente era guiada por forças divinas, enquanto outros a viam como uma jovem influenciada por fanatismo religioso, ou até mesmo manipulada por grupos que queriam usá-la para fins políticos. As visões de Joana eram descritas como poderosas e vívidas. Ela afirmava ver santos em plena luz do dia, ouvir suas vozes e até receber instruções detalhadas. Mas muitos se perguntavam: ela estava realmente em contato com o divino ou sofria de uma condição neurológica, como epilepsia ou transtornos psicóticos? Alguns estudiosos modernos sugerem que suas visões poderiam ser explicadas por enxaquecas severas ou até histeria coletiva, comum em períodos de guerra e desespero. Em uma decisão impensável para uma jovem sem linhagem nobre, Joana partiu em busca do Delfim da França, atravessou territórios hostis, enfrentou céticos e convenceu uma corte inteira de que era enviada por Deus. O próprio Carlos VII a recebeu e, após um suposto teste espiritual, concedeu-lhe um exército. O destino da França agora estava nas mãos dessa jovem inesperada. Mas teria Joana realmente convencido o rei apenas com palavras? Alguns relatos sugerem que Carlos VII, desesperado, poderia ter sido influenciado por conselheiros que viam na jovem uma ferramenta útil para reacender
a moral do exército francês. Outros indicam que um teste secreto foi realizado, no qual Joana revelou algo que só o rei poderia saber. Um mistério que jamais foi esclarecido. Vestida com uma armadura reluzente, Joana d'Arc liderou as tropas francesas contra os ingleses, provando-se uma estrategista feroz. O cerco de Orleans, considerado impossível de reverter, foi rompido em apenas 9 dias sob seu comando. Sua presença inflamava o moral dos soldados e aterrorizava os inimigos. Mas o que havia nela? Um dom divino ou apenas uma crença inabalável que contagiava aqueles ao seu redor? Após uma série de vitórias, Joana conseguiu levar Carlos VII à Catedral de Reims, onde ele foi coroado rei da França. Sua missão parecia completa, mas com o poder garantido, a coroa já não precisava mais dela. Os boatos começaram a crescer. Muitos na corte francesa acreditavam que Joana estava se tornando poderosa demais, um símbolo que poderia desafiar a autoridade dos nobres. Seus conselhos já não eram tão bem recebidos e seus aliados começaram a se distanciar. Joana também começou a demonstrar um lado mais rebelde. Não aceitava recuos estratégicos e insistia em continuar a guerra, o que desagradava os líderes militares e políticos. Seu fervor religioso era incontrolável e sua confiança inabalável, o que a tornava uma ameaça para aqueles que queriam encerrar o conflito. Abandonada à própria sorte, Joana foi capturada pelos Borguinhões, aliados dos ingleses. Vendida como prisioneira de guerra, foi entregue ao inimigo. Carlos VII, aquele a quem ela ajudara a coroar, não moveu um dedo para resgatá-la. Teria sido apenas um peão em um jogo político? Ou sua crescente popularidade começava a incomodar os poderosos? Nos bastidores do julgamento, havia pressões políticas evidentes. O tribunal estava repleto de inimigos, e Joana foi impedida de contar sua versão dos fatos livremente. Ela foi submetida à tortura psicológica, ameaçada de execução imediata caso não confessasse seus crimes, mas nunca cedeu. Em 30 de maio de 1431, Joana d'Arc foi queimada viva em Rouen. O calor das chamas consumiu seu corpo diante de uma multidão perplexa, enquanto seus algozes garantiam que não restassem relíquias ou restos mortais que pudessem se tornar objetos de veneração. Testemunhas afirmaram que suas últimas palavras foram um chamado a Deus e que seu coração permaneceu intacto entre as cinzas, um detalhe que mais tarde alimentaria ainda mais seu mito. Após sua morte, a reação na França foi imediata. Muitos começaram a questionar o julgamento, e a indignação cresceu entre aqueles que a viam como uma mártir. Em 1456, um novo tribunal anulou a condenação, provando que o processo foi uma farsa. Mas o dano já estava feito. Joana havia se tornado um símbolo eterno da luta e da fé. Com o passar dos séculos, sua imagem foi transformada conforme os interesses da época. Durante a Revolução Francesa, foi usada como um ícone de resistência contra a tirania. No século XIX, escritores românticos ajudaram a consolidar sua imagem como heroína nacional, e no século XX, durante a Primeira e Segunda Guerra Mundial, sua figura foi evocada para inspirar os soldados franceses no campo de batalha. Na cultura popular, Joana d'Arc ultrapassou as fronteiras da história. Filmes, livros e peças de teatro a retrataram de inúmeras formas, de santa a guerreira, de visionária a mártir política. Seu nome ecoa até os dias de hoje
como um símbolo de coragem inabalável e de uma fé que desafiou os poderosos de sua época. Joana d'Arc continua a ser um dos maiores enigmas da história. Suas ações moldaram o futuro da França, mas sua vida e morte permanecem envoltas em sombras. O que realmente aconteceu durante seu julgamento? Teria ela sido uma vítima de um jogo político maior ou uma ameaça genuína às estruturas de poder da época? As teorias sobre sua sobrevivência e substituição na execução persistem, alimentando o mistério em torno de sua figura. Mas o mais impressionante é como seu legado continuou a crescer. Para os franceses, ela se tornou um símbolo de patriotismo e resistência, um espírito inquebrantável que desafiou adversidades impossíveis. Para a Igreja, sua canonização em 1920 selou sua imagem como uma santa, apagando os erros de um julgamento corrompido. No imaginário popular, sua história ultrapassou os séculos, sendo reinterpretada por cada geração conforme suas próprias crenças e desafios. Seus feitos foram reverenciados por monarquistas e revolucionários, cristãos e ateus, guerreiros e pacifistas. A força de sua lenda está na sua dualidade, ao mesmo tempo humana e divina, mártir e heroína, vítima e guerreira. Essa capacidade de inspirar diferentes ideais fez com que sua influência jamais se apagasse. Se foi realmente uma enviada de Deus ou apenas uma jovem com uma fé inabalável, talvez nunca seja respondido. Mas uma coisa é certa: sua coragem e seu legado jamais serão esquecidos. A lenda de Joana d'Arc transcende o tempo, inspirando gerações e garantindo que sua história nunca seja apagada das páginas da humanidade. Mais do que um nome na história, Joana d'Arc se tornou um símbolo eterno da luta por justiça, fé e determinação. Se você gostou de desvendar os segredos de Joana d'Arc, curta o vídeo e compartilhe com quem também ama histórias misteriosas e impactantes. Inscreva-se no canal e ative o sininho para acompanhar nossas próximas investigações. E nos comentários, queremos saber: Joana d'Arc foi uma santa, uma guerreira ou uma vítima de um jogo político? Até o próximo vídeo, onde exploraremos mais um enigma da história.